Oi, gente, eu sou a doutora Isabela Porto. Eu sou o Dr. Maio Tavares, Estamos aqui hoje para falar de um tema super importante que é o estrabismo. com foco em específico para os pediatras. Isso mesmo, a gente quer trazer esse tema que é super complexo, de uma forma descontraída, fácil de entender e com o objetivo de deixar esse tema mais familiar para o diagnóstico de vocês no dia a dia. Isso mesmo, é muito importante esse tema para esse pessoal. Muito bem. Maio, então vamos começar falando um pouquinho sobre essa questão do estrabismo. Eu queria saber de você o que você acha assim mais relevante de estar em mente do pediatra pensando nessa questão do desvio ocular. Eu acho que o ideal é a gente pensar de forma cronológica assim que o bebê nasce. Então, esse bebê, até 4, 6 meses de idade, ele precisa começar a fixar o olhar. E uma queixa comum que a gente recebe é desse bebê que não fixa o olhar também, tão bem, um bebê que tem desvios em alguns momentos da vida. Então, esse paciente ele precisa de uma atenção especial. Isso é verdade. O bebê ele vai desenvolver a capacidade de fixar e seguir adequadamente aos 6 meses de vida. Então é comum a gente receber o relato de bebês que têm um desvio, às vezes intermitente. Os pais observam ali um movimento ocular um pouco mais estranho, que a gente fala que é anômalo, e isso chama a atenção. Será que esse desvio do bebê é normal ou não? Até quando que eu posso somente observar? E aí, o que eu acho importante da gente falar? Tem que estar em mente que o estrabismo que é fixo ou extremamente frequente, ele merece uma avaliação de forma mais precoce. Perfeito. Porque o estrabismo ele altera ali a função visual da criança. A criança ela não nasce com a visão totalmente formada, é uma visão que vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, é importante que ele receba um estímulo adequado em ambos os olhos, para que ele tenha ali a formação das imagens de forma perfeita na retina, para o cérebro entender e tenha esse desenvolvimento visual adequado. Perfeito, então concordo 100%. A criança que tem um desvio fixo, mesmo antes dos 6 meses, ou um desvio anômalo, que ele é muito comum, ele precisa de avaliação na hora. Não precisa esperar até os 6 meses para a gente avaliar essa criança. E aí, dentro dos desvios mais comuns dessa faixa etária, um deles é do paciente que desvia o olhinho para dentro. Esse caso a gente chama de esotropia congênita, também conhecido como síndrome de ciância. Como é que você maneja esses pacientes? Esse paciente é um paciente que ele precisa de atenção muito especial, porque quando a criança está olhando com um olho só e o outro olho está desviado, essa criança ela vai suprimir a imagem do olho desviado na tentativa de não ter a visão dupla. Então, é como se a criança se acostumasse a olhar com o olho só, e esse olhar com um único olho faz com que ela tenha um prejuízo no desenvolvimento da noção de profundidade. Além disso, a criança ela pode ter um mau desenvolvimento da visão desse olho que desvia mais, e aí a gente chama isso de ambliopia, e isso faz com que a gente tenha ali, às vezes, perdas que são irreversíveis. Mesmo com o tratamento, a gente já não consegue mais melhorar a função visual dessa criança. Perfeito. Então, são crianças que precisam de um atendimento, assim, o quanto antes para a gente começar o tratamento de uma forma mais oportuna e mais precoce. Muitas vezes a gente vai indicar o tampão para essas crianças, a gente oclui um dos olhos para estimular aquele olho que desvia mais a estar enxergando. Em alguns casos, realmente, a gente indica a cirurgia. Sobre esses pacientes cirúrgicos, como que é o seu posicionamento? Esses pacientes específicos, que são os pacientes com esotropia congênita, que é esse olho que desvia para dentro normalmente antes dos 6 meses, também conhecido como síndrome de ciância, a gente tem 2 grandes grupos que dominam em relação à indicação cirúrgica. O grupo da Academia Americana, ele fala que o ideal é para esse paciente até os 18 meses em média. A Academia Europeia, ela fala que o ideal é para esse paciente entre 2 a 3 anos. Na minha prática clínica e cirúrgica, eu gosto de aparecer esse paciente até os 18 meses. Então a gente acompanha esse paciente inicial, trata a ambliopia que exista, se tiver alguma restrição de abdução, algum problema no movimento ocular, a gente usa o tampão para poder fazer essa melhora. E aí, quando esse paciente estiver pronto, a gente opera esse paciente. O legal de você operar o paciente nessa faixa etária é que a gente consegue devolver para esse paciente, a chance é maior de devolver para esse paciente a estereopsia, que é isso que você comentou da capacidade de ver em 3 dimensões, uma boa capacidade de profundidade. E isso para o paciente é o suprassumo da oftalmologia. Eu sempre falo para os pacientes que a binocularidade, a capacidade de ver em 3 dimensões, usar os 2 olhos ao mesmo tempo, é o suprassumo da oftalmologia. E se a gente consegue devolver isso para a criança, isso vai melhorar a vida dela demais. Ela não vai ter restrição por conta do estrabismo, chance de recidiva no futuro é menor, ela vai ter uma vida mais plena e feliz por conta disso daí. Então é nisso daí que a gente se norteia para poder fazer essa indicação cirúrgica para esse paciente.
Isso é verdade, porque a noção de profundidade, ela é importante para atividades básicas do dia a dia. Subir uma escada, atravessar uma rua, andar de bicicleta, a depender da profissão que a criança vai escolher no futuro. Oftalmologista, que olha muito em microscópio, forças armadas, fotógrafos. Essa boa noção de profundidade, ela permite que a criança tenha a profissão que ela quiser no futuro, Sim, né? perfeito. E é um tema importante e sempre que eu tenho um paciente que é estrábico de longa data e que perdeu a capacidade de estereopsia, eu gosto de comunicar isso para os pais. Porque às vezes a criança ela tem um sonho da vida dela de ser neurocirurgião, de ser piloto de Fórmula 1. E é um paciente estrábico que só enxerga de um olho. Para esse paciente, a vida vai ser difícil nessa parte. E se a gente, como pai, consegue conduzir a criança para uma outra área que ele não vai se frustrar no futuro em relação a isso, eu acho isso muito importante. E é um tema que às vezes a gente não comenta tanto com os pais, mas eu acho ele extremamente essencial. Isso é verdade. O diagnóstico precoce, ele muda muito ali o curso dessa patologia que a gente está tratando, né? Isso, perfeito. E aí vale muito a pena. E em relação às cirurgias, o que eu sempre falo para o paciente, ele sempre tem muito medo, muita aflição em relação ao resultado cirúrgico. Ah, se vai ficar 100% ou não. Ah, como é que esse paciente vai ficar, se vai ter uma recidiva no futuro. E o que eu sempre comento com o paciente é que o normal é dar certo. Na nossa vida, o que a gente vê o dia todo, toda semana a gente operando, o comum é dar certo. O normal é o paciente ficar bem, o normal é um pós-operatório tranquilo, o normal é o paciente ficar com o olhinho alinhado. Quando a gente opera criança pequena, uma preocupação dos pais é como é que essa criança vai reagir? Será que vai ter muita dor? Será que vai ter muito problema? E se ele vai ficar muito vermelho? E o meu discurso é sempre o mesmo. Mãe, o comum, eu normalmente opero às sextas-feiras. O comum é a mãe me mandar um vídeo da criança na sexta-feira à noite, da criança pulando no sofá. Criança que tá pulando no sofá depois de cirurgia não tá sofrendo, não tá com dor. Isso é verdade. O difícil do pós-operatório dos pais, às vezes, é conseguir fazer com que a criança fique mais calma. Mas eu imagino que sua impressão é a mesma que a minha. Sim. A gente opera muito parecido, já tivemos a oportunidade de operar junto. Então a gente faz cirurgia minimamente invasiva. O paciente, ele quase não é exposto ao trauma cirúrgico. Esse paciente acorda com menos dor. Esse paciente, ele tem menos reação cirúrgica. Então, normalmente, a recuperação dele é muito boa. E para a criança, isso faz todo o sentido. Ajuda demais. Ou seja, nem sempre é cedo demais para operar o bebê. Muitas vezes essa cirurgia sendo feita de forma precoce, ela vai melhorar muito a função visual dessa criança ao longo da vida. Sim, perfeito. Esse ano eu tive um caso interessante, que foi uma criança de 14 meses. Ele tinha um problema no testículo que não tinha descido, e ele ia precisar fazer a cirurgia do testículo e tinha um estrabismo. E a mãe me procurou porque ela queria fazer as duas cirurgias em conjunto. E foi super possível. A gente operou junto esse paciente ele teve só uma anestesia, operamos as duas cirurgias praticamente na mesma hora, e o paciente ficou super bem, super legal, e isso é bom pra caramba. Já aproveitou ainda essa anestésica, né? Muito Foi legal pra caramba. E aí, acompanhando a evolução do paciente, né, uma outra possibilidade é o paciente um pouco mais velho, perto dos 2 a 4 anos, que também faz esse desvio ocular para dentro. O que é que você tem para me dizer sobre esse padrão de paciente? Às vezes esse paciente ele já passou por uma consulta oftalmológica, não tinha nada de desvio, e aí de repente aparece esse estrabismo. Quando a gente faz o exame, a gente vê que ele se justifica por um grau de hipermetropia muito elevado. E o que eu gosto, assim, de trazer e explicar para os pais, e acho também importante falar para os nossos amigos pediatras, é que às vezes o tratamento desse tipo de caso é somente os óculos. Os óculos, eles tratam o estrabismo, de forma que a criança ela está com o olhinho desalinhado, o desvio geralmente para dentro, colocou os óculos, fica perfeito. O alinhamento ocular, ele fica ali maravilhoso, e aí realmente o tratamento é somente o uso de óculos. Isso é legal da gente pensar, porque às vezes a gente pensa, todo estrabismo ele vai ser cirúrgico, mas como assim que só os óculos vão tratar o desvio ocular do meu filho? E existe esse tipo de estrabismo que a gente chama de esotropia acomodativa, que somente o uso dos óculos vai corrigir completamente esse desvio ocular. Eu preciso confessar que esse é meu estrabismo preferido. Porque é um paciente que ele vem com o olho desviado, você prescreve um óculos e o paciente fica com o olho alinhado, você não precisa operar. O prognóstico desse paciente é bom, ele vai ter visão boa, a chance de estereopsia desse paciente é muito boa. Então, quando me vem uma criança de 2, 3 anos, que eu faço o exame e vejo que tem um grau de hipermetropia alto, nossa, eu fico até feliz na hora, assim. Sim, geralmente o resultado ele é muito bom. Fica muito legal. Uma coisa importante desse padrão de paciente, da esotropia acomodativa, que tem um grau de hipermetropia alto, é quando a gente fala para os pais, seu filho tem 6 graus de hipermetropia. Os pais, eles ficam assustados. E um dos medos que eles têm é, meu filho não vai usar esse óculos. Meu filho não deixa colocar boné, meu filho não deixa colocar chapéu, meu filho não coloca óculos escuro, minha filha não usa laço. Ele não vai querer usar o óculos.
E o que eu sempre falo é, calma, calma, coloca o óculos na criança. O que a gente precisa entender, e isso às vezes para o pai e mãe que nunca usou óculos, é que o óculos ele melhora a vida do paciente muito. Eu usei óculos a vida toda. Então eu não conseguia ficar sem óculos. A primeira coisa que eu fazia ao acordar era colocar o óculos. O motivo para isso é porque o óculos melhorava muito minha qualidade de vida. Então para a criança é do mesmo jeito. A criança que tem 6 graus de hipermetropia, ela não enxerga bem. Ela não vê o rosto da mamãe bem. Ela não consegue ver os brinquedos de perto bem. Ou se ela até consegue fazer isso, ela faz um esforço acomodativo muito grande. E essa é a gênese do desvio do paciente, né? Então, esse paciente, quando a gente coloca o óculos para ele, é um conforto tão legal que o paciente não quer tirar o óculos. O paciente ele volta para a gente em consultório e o relato do paciente é dos pais, né? Doutor, ela não quer tirar mais o óculos. Ela dorme de óculos, eu tenho que tirar o óculos dela de noite porque ela tá dormindo de óculos. Então, isso é muito legal da gente ver, né? E por isso esse é um dos meus casos preferidos. E muitas vezes também é uma coisa silenciosa, que a criança ela tem um grau muito Sim. elevado e às vezes a gente não tem nenhuma manifestação desse grau, porque a criança ela, às vezes não consegue se comunicar, não consegue falar sobre essa dificuldade visual, às vezes ela também não tem um parâmetro para ela perceber que a visão não está perfeita. E a gente fazendo uma consulta de rotina, a gente identificando esse grau mais elevado, a gente até previne Um desvio de um aparecer. desvio de aparecer, e mais do que isso também, né, o bom desenvolvimento da visão, que é a ambliopia, porque se a gente não tem uma imagem perfeita chegando ao cérebro, muitas vezes esse cérebro ele não tem mais a capacidade de ter a formação de uma imagem perfeita, e a criança tem um desenvolvimento visual ali que fica aquém pro resto da vida, algumas vezes, Sim. né? E aí, falando em relação à consulta de rotina da criança, né? A gente sempre fala da importância disso daí. E depois que eu fui pai, eu percebi o quão é difícil você querer levar seu filho no oftalmologista. O motivo dessa dificuldade é que seu filho vai crescendo, ele vai entendendo as coisas, e ele vai conversando com você, e você fala assim, meu filho enxerga perfeito. Então eu sempre tive essa impressão com o meu menino, né? O meu menino vê o avião passando lá longe, ele vê a formiga pequenininha, ele comenta tudo, ele fala de cor, ele fala de detalhes, ele lembra de coisas. Você olha pra criança e fala assim, tem motivo no mundo pra eu levar meu filho no oftalmologista. Pra que eu vou levar ele no oftalmologista? Levo ele numa consulta, eu vou investir meu tempo, vai pingar gotinha de colírio no olho dele que ele não vai gostar pra isso, né? E esse é um dos excelentes motivos. Às vezes a gente tem um grau de hipermetropia alto no olho dessa criança e esse grau de hipermetropia alto vai desenvolver um estrabismo no futuro e a prevenção com o uso de óculos vai ajudar essa criança nesse desenvolvimento. Então é um ponto muito importante. E que às vezes a criança ela não vai manifestar absolutamente nada. E a mesma coisa também para graus ali de miopia, que hoje em dia a gente consegue inclusive impedir a progressão dos graus de miopia. Isso é uma coisa legal porque os pais eles chegam em consultório, eles ainda não ouviram falar sobre Sim. isso, é uma coisa nova e que tem que estar assim em mente. E tem que estar assim na mente do pediatra Sim. também, porque a miopia hoje ela tem tratamento, a gente impede a progressão e às vezes até o aparecimento desse tipo Sim. de grau e muda muito a qualidade de vida da criança também. Para tudo, né? Um paciente que me vem à cabeça agora e que me chamou muita atenção era um paciente mais velho, ela tem 40 anos, e ela teve uma ambliopia, ela tinha um olho que ela não enxergava porque ela tinha uma lesão cicatricial no fundo do olho. E ela sabia que um dos olhos não enxergava tão bem, mas o que ela relatava era assim, que quando ela fechava o olho dominante, ela achava que o outro olho também perdia a visão. Então, assim, o olho esquerdo ela já não enxergava, o direito era o olho bom. Ela dizia que quando ela fechava o direito, ficava tudo escuro. E ela achava que isso era normal. Então, eu acho essa paciente interessante para a gente perceber a percepção da criança em relação a problemas oftalmológicos. A criança se adapta muito, ela não tem parâmetro, ela não sabe o que é normal. Então, essa consulta com o oftalmologista, ela ajuda a esclarecer todos esses pontos e é de extrema importância. Sim, e tem alguns sinais também que eles merecem um pouco mais de atenção. Por exemplo, a criança que fecha um dos olhos quando ela está ali no sol, isso tem até um nome mais específico que a gente chama de sinal do guinho. A criança que ela tropeça muito, que tem uma dificuldade de andar de bicicleta, de passear, tropeça nas coisas, dificuldade para subir uma escada. Criança que cai muito, tem muitas quedas. Então, assim, como o estrabismo ele altera a noção de profundidade da criança, muitas vezes tem estrabismo ali muito pequenininho, que os pais não conseguem identificar realmente um desvio ocular, mas que na consulta oftalmológica a gente consegue identificar esse estrabismo e consegue tratar no momento oportuno, né? Assim, eu amo esses sinais e sintomas que estrabismo e alterações oftalmológicas trazem, mas é um tema que me dá receio, porque às vezes os pais eles esperam esses sinais para poder levar a criança no oftalmologista. E às vezes a criança ela tem um estrabismo escondido, às vezes a criança tem um grau de óculos escondido e ela não vai desenvolver sinal nenhum. Às vezes esse sinal só vai aparecer
com 6, 7 anos, quando estiver na escola e a professora está percebendo dificuldade de alfabetização, mas a criança já tinha grau de óculos desde 2 anos. Então, e isso é muito importante, mas a consulta de rotina é o auge para essa criança daí, e isso é o mais legal. Sim, e tem aquele estrabismo que, mesmo passando por uma avaliação que não é especializada, ele não é identificado. Sim. Eu tive um caso de um paciente que ele estava em tratamento para torcicolo congênito, era um paciente que virava a cabeça ali sobre o ombro para poder enxergar, porque nessa posição o estrabismo ele ficava mais sutil. E aí, o que aconteceu com esse paciente? Era um estrabismo muito difícil de ser percebido, mas na consulta oftalmológica a gente tem o know-how para ver esse tipo de desvio ocular. Então, estava em tratamento com osteopata, já tinha passado em consulta com ortopedista, e aí o que ele tinha? Uma paresia do nervo troclear. E aí, esse oblíquo superior dele não fazia a movimentação adequada, e isso era justificado pelo estrabismo. Um paciente que a gente fez o procedimento cirúrgico e resolveu perfeitamente, foi um resultado, assim, maravilhoso, mas que chama a nossa atenção em relação a essa dificuldade ali da atenção que não é especializada em identificar esse tipo de desvio ocular. E esses casos são muito interessantes, né? Que assim, uma vez que você adquire o know-how para poder diagnosticar e tratar, é uma cirurgia muito boa, porque o resultado fica muito legal. É um paciente que você sabe o que você está fazendo, você sabe a cirurgia que você vai fazer, e você sabe normalmente como esse paciente vai ficar. Então, o que eu sempre falo pros pais dessas crianças é que normalmente fica bom pra caramba, né? E isso é um caso, apesar de a gente estar com foco em pediatria, que é muito comum no paciente mais velho também, né? A gente tem muito paciente, assim, que faz muita posição de cabeça, entorta um pouco a cabeça, faz dor cervical, dor de cabeça, dor lombar, por conta de um problema oftalmológico, por conta de um estrabismo que ele nunca percebeu. Às vezes não é um desvio ocular tão grande. A gente tem costume de achar que o estrabismo ele é sempre muito manifesto, assim, né? Que a gente olha para o olho do paciente e vê um desvio muito visível, um olho muito torto para fora, muito torto para dentro. E às vezes nem não é isso que acontece. Às vezes um micro desvio, um pequeno desvio já faz um incômodo importante para o paciente. Ou um desvio que aparece apenas em algumas posições do olhar, também acontece Perfeito. muito. Nosso próximo desvio, seguindo nossa cronologia, Sim. acontece mais com o paciente um pouquinho mais velho, que é o caso dos pacientes que o olho desvia para fora de vez em quando, né? Então, esses casos, assim, normalmente a gente chama, o nome e sobrenome desse problema é exotropia intermitente, né? Aí eu sempre gosto de explicar a nomenclatura para o paciente para a gente entender muito bem. O exo é do olho que vai para fora, a atropia é do olho que vai para fora e fica, e o intermitente é do olho que vai para fora, fica e volta. E nesses pacientes, a posição comum do olho é o olho desviar para fora. O paciente que faz o esforço para trazer esse olho para dentro, né? Então, todo momento o paciente ele está brigando involuntariamente com o próprio corpo para poder trazer esse olho para dentro. Como é que é a sua experiência com esses casos? Me conta. Pois é, eu acho que o mais importante quando a gente está diante de um paciente com esses sinais clínicos é a gente observar a magnitude e a frequência desse desvio. Perfeito. É um desvio que aparece só de vez em quando, é um desvio que está ali sempre aparecendo com uma frequência muito aumentada. E é um desvio com um ângulo quase imperceptível ou tem uma magnitude muito importante, um grande ângulo de desvio. Quando a gente tem isso em mente, a gente consegue ter opções de tratamento que são muito melhores, né? Se tem um desvio que ele é muito grande e se tem um desvio que ele é muito frequente, às vezes uma das duas coisas, a gente pode fazer a indicação da cirurgia. E também leva muito em consideração como que isso atrapalha o paciente na qualidade de vida dele, às vezes até com prejuízos psicossociais, ou até dessa questão do desvio que aparece ali com muita frequência. Então, é isso que tem que estar em mente quando a gente pensa em indicar um procedimento cirúrgico para esse paciente. Perfeito. Você falou bem o que eu falo em consultório. Uma coisa importante do estrabismo é o dano psicossocial que esse estrabismo causa para o paciente. Sempre que eu converso com os pais, eu sempre falo que o estrabismo, ele afeta a vida do paciente em normalmente 4 grandes áreas. Ele vai afetar na parte visual, que é isso que a gente tem conversado, perda visual, estereopsia, todo esse problema associado. Esse paciente ele vai ter um problema psicológico, então os pacientes estrábicos eles têm uma autoestima reduzida, percepção de inteligência reduzida. Os pacientes eles têm esse dano social, então o paciente estrábico ele é mais marginalizado da sociedade, ele tem menos amigos, menos relacionamentos amorosos. Então tudo isso é levado em consideração. E um quarto ponto, esse paciente ele tem um dano econômico. Esse paciente estrábico, se você pegar... Isso que eu falo não é vozes da minha cabeça, né? Isso é artigo científico que fala pra gente.
Pacientes que são submetidos a entrevistas de emprego, o paciente estrábico ele tem uma menor chance de conseguir esse emprego do que o paciente não estrábico, sendo que eles têm o mesmo currículo, por exemplo. E dentro de grandes empresas, os pacientes estrábicos eles têm salários menores do que pacientes não estrábicos. Então eu sempre abordo isso para os pais, para a gente conseguir ter essa conversa. E do ponto de vista psicossocial, uma coisa que é muito comum hoje no dia é a criança que faz um estudo integral na escola. Então, você tem um filho, você deixa seu filho na escola às 7 da manhã, você pega seu filho na escola às 5 da tarde, a criança dorme 7, 8 da noite, o pai passa com a criança 2, 3 horas por dia, e às vezes você não tem essa percepção do desvio que a criança tem. E o que eu sempre falo para os pais é, vai na escola, conversa com a professora da escola. Não é chegar na escola e perguntar, professora da escola, tá tudo bem com meu filho? Não, você tem que fazer uma pergunta direta. Ó, meu filho tem um estrabismo. Esse estrabismo é assim, assim, assado. Você percebe na escola esse olhinho dele desviando? Você já percebeu que algum amiguinho dele faz bullying contra ele em relação a isso? Meu amigo tem amigos na escola? Ele tem grupos de amigos na escola? Ou ele fica mais marginalizado? Porque esses pontos eles são importantes também pra gente em relação à tomada de decisão. Às vezes uma consulta de 1 hora que a gente tem com a criança e a vida dele toda, a gente não consegue ter alguns pontos importantes e isso é muito relevante. Então é algo que eu acho de extrema importância. É verdade, em alguns casos também esse tratamento proposto ele pode ser o uso do tampão. Em alguns casos também a gente vai indicar os óculos para esses pacientes. Sim. Então não é só a avaliação única e exclusivamente ali daquele desvio ocular. Isso também não pode ser postergado quando a gente pensa nessa avaliação oftalmológica do paciente. Sim. A gente tem que ter isso em mente também, porque às vezes a gente vai fazer o tratamento clínico, observar esse paciente um pouquinho mais, e aí entra até naquela polêmica, doutor Maio, o tampão ele cura estrabismo? Isso é uma polêmica antiga, né? O tampão ele não vai curar estrabismo, né? E isso é algo de muitos anos atrás. Mas a proposta do tampão ela não é de você curar o estrabismo. Alguns tipos de estrabismo, como esse estrabismo da exotropia intermitente, existe possibilidade de você melhorar um pouco a quantidade de desvio. Então esse paciente que se olhia muito para fora e ele ficava pouco tempo alinhado, ele pode aumentar um pouco o tempo de alinhamento ocular. É a mesma proposta das vezes do óculos que a gente faz para esse padrão de paciente. Mas curar o estrabismo ele não vai curar. Esse padrão de paciente, quando ele está descompensado, o melhor tratamento para esse paciente é o tratamento cirúrgico, dependendo dos vários fatores que a gente vai avaliar, né? A idade do paciente, tamanho de desvio, tipo de desvio, o quanto que desvia. Mas o melhor tratamento para o paciente descompensado, que já passou por algumas propostas terapêuticas e não melhorou, é o tratamento cirúrgico. E o tratamento cirúrgico desses casos ajuda muito. É um paciente que compensa bem pra caramba, melhora muito a qualidade de vida. Paciente adulto que a gente opera melhora a dor de cabeça que tinha e não sabia que era por causa do desvio. A paciente criança que a gente opera mantém com o olho alinhado praticamente boa parte da vida ou a vida toda. Então são excelentes muitas vezes pontos. com um único procedimento cirúrgico a gente consegue resolver o estrabismo para o resto da vida, porque essa também acaba sendo uma dúvida muito comum de consultório. Ah, mas eu vou operar meu filho pequeno, sendo que tem a possibilidade desse estrabismo voltar no futuro? Então não é melhor esperar ele ser adulto, porque daí eu faço uma cirurgia só? Não, não é essa lógica que a gente segue. O tratamento do estrabismo, no momento oportuno, ele vai dar mais qualidade de vida e melhorar todas essas funções visuais que a gente está conversando, mas mais do que isso, na maioria das vezes, um único procedimento cirúrgico, ele vai resolver para o resto da vida daquela criança. Então, assim, existem sim casos em que a gente vai precisar de uma reoperação, e isso está dentro do tratamento proposto para o estrabismo, isso está dentro do que a gente espera também, mas muitas vezes, e aí a gente está falando da maioria das vezes, a gente vai conseguir resolver o caso daquele paciente com um único procedimento cirúrgico. E existem até formas da gente fazer ali pequenos ajustes, né, pós-operatórios. Por exemplo, injeção de toxina botulínica, que muitas pessoas não sabem que a gente pode usar o Botox. O mesmo Botox que a gente pode utilizar nas ruguinhas, a gente utiliza na musculatura que faz o movimento dos olhos. E com isso a gente consegue ali uma opção de tratamento por estrabismo. E sempre que eu digo Botox, eu bato no peito com muito orgulho para falar que quem inventou o Botox foi um estrabólogo. Sim. E o Botox ele vem daí, ele vem da oftalmologia, ele vem do estrabismo, ele vem do problema ocular e a dermato usou para os outros pontos, assim. Mas é nosso. E é legal porque o resultado que a gente tem com a injeção de toxina botulínica é um resultado maravilhoso. Muitas vezes a gente consegue resolver a situação daquele paciente ali só com o uso de aplicação de toxina botulínica. Nem precisa ser só nas reoperações que a gente citou. Às vezes o uso da toxina botulínica ali, primariamente, ela já resolve o caso do paciente para o resto da vida. E fica bom pra caramba, né? Fica muito bom. Os estudos, eles falam que os pacientes
que são submetidos à toxina botulínica para o tratamento do estrabismo, eles normalmente precisam de 1,6 injeções de toxina botulínica para melhorar o quadro. O que isso quer dizer? Que tem paciente que vai precisar de uma só, tem paciente que vai precisar de duas. Quando você pega o paciente que tem uma melhor indicação, e a gente sabe quais são os pacientes com melhores indicações, esse número fica mais perto de uma injeção só. Então, quando a gente indica a toxina botulínica para o paciente que ele tem uma indicação muito clara e precisa, nossa, fica bom pra caramba. Isso é verdade. E a pergunta também como que esses pacientes fazem é como que esse Botox ele vai agir ali a longo prazo. Verdade. Porque nas rugas a gente sabe, aplicou o Botox, tem ali o tempo de ação, às vezes esse desvio ele volta, como que é? E o que eu falo pra gente imaginar? Imagina um elástico. A gente vai fazer a toxina botulínica, a gente vai relaxar esse músculo e as fibras musculares, elas vão relaxar de forma que elas não voltam mais àquela mesma elasticidade que elas tinham antes. É um elástico de cabelo pra gente imaginar ali, conseguir desenhar isso pra pensar. Então o Botox ele vai fazer o quê? Vai relaxar as fibras musculares, a gente pode até ter um pouquinho mais de contratura ali secundária, mas na maioria dos casos a gente consegue ali um resultado maravilhoso com uma única injeção de toxina botulínica. Assim, a um nível mais específico, né, o Botox, ele aumenta o número de sarcômero no músculo. O sarcômero é a célula do músculo, então ele aumenta a célula, ele aumenta o tamanho do músculo, ele muda histologicamente o componente muscular. Então isso é importante pra caramba pra esse paciente, né? Ajuda demais, demais, demais. É verdade. E fica muito bom. E a indicação clássica do Botox são aqueles casos de paresia que a gente tem, né? Sim. Eu tive uma criança esse ano que ela tinha 1 ano e meio. A mãe disse que deixou ela na creche, pegou ela da creche com estrabismo. Deixou ela na creche o olhinho alinhado. Quando ela pegou da creche, estava com o olhinho desviado. E que não aconteceu nada de diferente na creche, que foi tudo certo, não teve queda, não teve trauma, não teve nada. E esse padrão de paciente é o paciente que tem a melhor indicação para a aplicação da toxina botulínica, né? Que é um desvio novo, recente, parético e que a gente às vezes não descobriu a causa em específico. Então foi um paciente que a gente fez a investigação toda acerca do quadro. Não descobrimos a causa em específico desse quadro dessa paciente, mas ela tinha uma paralisia muito grande do sexto nervo. E aí fiz a aplicação de toxina botulínica no reto medial da paciente e a paciente ficou perfeita. Perfeita, perfeita, perfeita. E com certeza é uma paciente que se não tivesse agido cedo, tivesse feito a aplicação do Botox cedo, ela ia evoluir com contratura muscular e ia precisar de um procedimento cirúrgico. E aí, da vantagem do Botox em relação ao procedimento cirúrgico, é que o Botox a gente consegue fazer rápido, porque esses casos paréticos ou paralíticos, a gente tem que esperar o tempo de recuperação muscular para operar. Para o Botox a gente não tem esse timing para poder esperar, então a gente pode fazer essa ação rápida no paciente. E o tempo de anestesia para a cirurgia ele é muito pequeno. Então, às vezes, uma aplicação de toxina botulínica você faz em 5 minutos, em 10 minutos. E, às vezes, um procedimento cirúrgico demoraria 40 minutos, 1 hora. É Então, basicamente o tempo de diluir a medicação, porque o procedimento em si é 10 segundinhos ali muito só para fazer a rápido. aplicação no às músculo. vezes demora mais tempo você preparando o paciente do que o Sim. procedimento em si. Isso é verdade. É um procedimento, eu nunca gosto de falar que é simples, um procedimento que a gente passou 10, 11 anos da vida para poder estar apto a fazer. Mas pra gente é uma coisa mais fácil, é um procedimento mais comum, a gente não tem dificuldade no manejo desse paciente e o resultado normalmente fica legal pra caramba. E aí esse paciente, o pós-operatório dele é o melhor pós-operatório de todos, porque você praticamente não tem corte, você praticamente não tem vermelhidão, é um paciente que fica muito mais confortável, então isso é bom pra caramba pra esse paciente. Muito bem. E eu estava aqui pensando, né, dentro desse contexto das paralisias e paresias que a gente tem, de trazer as causas principais, porque a gente Perfeito. sabe que o estrabismo de aparecimento súbito, ele tem que ser avaliado pelo oftalmologista o quanto antes. Isso é de suma importância para a Urgentíssimo. gente. E aí, o que é que a gente tem ali de causas mais comuns para esses estrabismos paralíticos, né? A gente tem os tumores, Sim. e aí a gente precisa de uma avaliação de muita urgência desses pacientes. Tem causas virais. Nos estrabismos de aparecimento súbito, a gente também pensa em traumas, em outras causas ali, né? Uso excessivo de eletrônicos. Sim. Como que tem sido sua experiência em relação a esse uso excessivo de telas nos últimos tempos? Cara, tenho tido muito paciente com isso daí. Então, existe um tipo específico de estrabismo hoje, que é o estrabismo associado ao uso de telas. E esse paciente é um paciente que normalmente faz um desvio ocular convergente, sem causa aparente. Sem causa aparente que eu falo não teve uma infecção, não tem um tumor, não teve um trauma. E quando a gente vai avaliar esse paciente retrospectivamente, a gente vê que é um paciente que fazia uso excessivo de tela.
fazer celular 4 horas por dia, 5 horas por dia e desenvolve um estrabismo. Então, esse paciente, quando ele chega para a gente em consultório, um paciente com estrabismo novo, que faz uso excessivo de tela, a gente faz toda a investigação. Então, normalmente é o paciente que a gente vai fazer um exame de neuroimagem, vai fazer exame de sangue para poder investigar, vai encaminhar para um colega neurologista. E não tendo nenhuma outra alteração, a gente começa a pensar nos diagnósticos diferenciais. Mas esse paciente, assim que ele chega na primeira consulta, eu já suspendo o tempo de tela. Porque às vezes só com a suspensão do tempo de tela, uma criança que usava 4, 6 horas por dia de uso de celular, e ele começa a usar muito menos tempo que isso, menos que 1 hora a dia, a gente já consegue melhorar esse estrabismo. Mas esse ano, de 2025 que passou, eu creio que todos os meses eu operei um paciente associado a isso. E isso acontece com criança e isso acontece com adulto. A gente também tem adulto que faz isso daí. E aí o que os estudos mostram pra gente é que nem todo paciente que faz uso excessivo de tela, ele vai desenvolver esse tipo específico de estrabismo. Mas a gente tem o paciente que ele tem a tendência a isso daí. Então, existem esses pacientes específicos com essa tendência específica a esse tipo de desvio, que vão fazer esse uso excessivo de tela e vão desenvolver esse estrabismo no futuro. Eu avaliei uma criança semana passada. A criança tem 8 anos. Quando fui fazer o exame dela, depois que a gente dilatou a pupila, ninguém nunca percebeu o desvio nela, um olhinho tinha um desviado para dentro. Ela não faz um desvio manifesto, ela descompensou o desvio pós-cicloplegia, que é a dilatação pupilar, mas esse olhinho desviou um bocado durante a consulta. Então é uma paciente que, para mim, ela é a paciente ideal para, se ela quiser desenvolver um estrabismo no futuro, é só deixar ela usar celular e tablet à vontade. Então não tem jeito, vai desenvolver. E é muito comum desses pacientes, a gente precisa operar. Então eu tive muito paciente cirúrgico esse ano que passou por conta disso daí. Então é uma coisa que o pediatra ele tem que estar atento. Precisa ser conversado em consulta sobre tempo de tela para criança, os malefícios que a tela tem para a criança, né? Do ponto de vista oftalmológico, a criança que faz uso excessivo de tela tem inúmeros malefícios, e a gente sempre discute isso em consultório. A criança que faz uso excessivo de tela, ela vai fazer síndrome visual associada à tela, então a paciente que faz um olho cansado, o olho fica vermelho, irritado, faz dor de cabeça. Então tem todos esses sinais. Olho seco olho também, seco. muitas vezes. Às vezes a criança ela faz até baixa visão. O que eu sempre falo é que a criança estuda de tarde, mas ela passa a manhã inteira no celular. Esse olho da criança é como se ele paralisasse a visão para perto. Ele vai para a escola e tenta ver de longe, ele não consegue. A gente faz o exame da criança e não tem grau. O motivo para essa baixa visão é o uso de tela em excesso, né? Então, além disso daí, essa criança ela tem uma tendência maior a desenvolver miopia ou aumentar a progressão da miopia e essa parte associada ao estrabismo. Isso só do ponto de vista oftalmológico, né? Fora todo o ponto de vista comportamental e da parte da pediatria. Então precisa ser abordado isso em consulta pediátrica também. E como a gente está tendo uma mudança do padrão de vida das crianças, desse hábito, menos atividades ao ar livre. Hoje em dia é um consenso nos estudos que atividades ao ar livre são protetoras para o aparecimento da miopia e mais atividades indoor, né? Então, a leitura prolongada, utilização de dispositivos eletrônicos. Como a gente teve uma mudança muito importante do padrão de vida dessas crianças, dos hábitos de vida que elas têm, a gente também vive hoje o boom da miopia, que a gente fala que até 2050 metade da população vai ser míope. Isso é um dado ali que assusta, chega a ser alarmante, exatamente. Porque a gente hoje tem tecnologia para a gente impedir a progressão desse tipo de grau. Então, assim, a consulta ela vai ajudar a saber como que está a modificação desse grau da criança ao longo do tempo e como que está o grau ali naquele momento da consulta. E a gente viver essa mudança de padrão de vida das crianças faz com que a gente tenha que ter um olhar atento a isso, para a gente não deixar que tenha ali o boom da miopia do jeito que a gente prevê que tenha, né? Perfeito. De extrema importância todos esses pontos. Pois é. E, Maio, me fala uma coisa. Me conta aí um caso clínico que você acha que o pediatra ele teve um papel importantíssimo. Boa, muito bom. Eu tive um caso bem legal. Esse ano que passou, já no segundo semestre. Eu acompanhava o filho mais velho da família. Ele tinha um quadro alérgico muito importante. A gente sempre estava se vendo em relação a esses quadros alérgicos. Ele tinha um grauzinho de óculos também. E eu sempre pergunto, né? Tem mais filhos em casa? Esse moço tem irmãos? Já faz acompanhamento? E esse moço tinha uma irmã de 1 ano e 4 meses que nunca tinha feito consulta oftalmológica. E a mãe perguntou, né? Quando é que tem que fazer essa consulta? Já está atrasada? Já. Temos que correr em relação a isso. Na semana seguinte, a mãe trouxe a criança para consulta. Fiz o exame inicial. Quando a gente dilatou a pupila da criança, um olho estava perfeito, 100%. O outro olho tinha uma mega catarata congênita que ninguém nunca percebeu. Então, essa é a criança que o pediatra poderia ter
nos ajudado um pouco mais. É uma criança que ela não teve a indicação do pediatra para consulta com o oftalmologista de rotina. E a catarata congênita, como a gente já tem conversado sobre isso daí, ela apaga a imagem, ela impede a imagem de chegar no olho, no fundo do olho, e essa imagem de chegar no cérebro da criança. Quanto menos estímulo a gente tem, a gente perde neurônio. E histologicamente a gente perde neurônio desse cérebro da criança. Da ligação do olho com o cérebro é perdida. Então a gente operou ela muito rápido. Eu atendi ela numa semana, com menos de 30 dias ela já estava no centro cirúrgico operando com um colega meu. E com resultado muito bom. Agora a gente está acompanhando para poder ver isso daí. Mas essa criança, muito antes, precisava ser avaliada. E as possibilidades de avaliação dessa criança são da gente ter tido feito uma consulta dela com 1 mês de idade, porque isso é muito importante para a criança, ou a consulta de 1 ano de idade, ou uma outra opção que também é plausível é o próprio pediatra fazer o teste do olhinho durante as consultas de puericultura da criança, que são recomendações da Sociedade de Pediatria também. E aí isso daí ajuda muito a vida dessa criança. A grande questão é que, às vezes, o teste do pediatra, que é o teste do olhinho, ele não pega alterações parciais e alterações que no teste do olhinho ampliado a gente vai conseguir visualizar de uma forma mais completa. Então, tem, por exemplo, cataratas parciais, que elas não são vistas no teste do olhinho, mas que no exame oftalmológico elas são identificadas. Sim, aparece com mais facilidade. É verdade. E você me conta, teve algum caso interessante desse último ano que você achou que o pediatra foi muito importante para poder fazer esse ajuste? Recentemente eu tive um caso que o desvio ele era muito sutil e muitas vezes ele não era percebido pelos pais. E foi nessa consulta com o pediatra que ele reparou um desvio ali de pequeno ângulo e encaminhou para minha avaliação. Quando a gente fez os testes, e aí eu entro dentro de uma questão que a criança com 6 meses de vida, ela já tem que fixar e seguir adequadamente. Perfeito. Então a gente faz o teste em que a gente oclui um dos olhos para ver esse movimento de refixação. E é um fator a mais para a gente saber se essa criança ela tem estrabismo ou não. E aí eu achei muito legal como que esse pediatra ele observou bem esse desvio ali muito sutil que os pais mesmo não relatavam. Fez nosso curso esse pediatra, certeza. Com certeza. E uma forma muito simples também de identificar esses desvios muito sutis é jogando um foco luminoso, porque daí a gente consegue ver se o reflexo ele cai centradinho em ambas as pupilas, está bem centrado em ambos os olhos, porque daí facilita para ver esses estrabismos que eles são muito difíceis de serem visualizados. Perfeito. A gente já passou um pouco dessa parte temporal, mas em relação aos estrabismos que são pouco identificados ou difíceis de ver, tem um caso que sempre chega ao nosso consultório, que são os pseudoestrabismos, que é quando a gente tem a impressão de que a criança tem um olho desviado, mas que ele não tem esse olho desviado de fato. Como é que é a sua experiência com isso? Principalmente em fotos, né? Os pais, eles falam muito, eu olho pro meu filho, eu não vejo tanto estrabismo, mas em foto ele sempre sai estrábico. Olha aqui essa foto, doutora. Traz um álbum de fotos da criança. E uma das coisas que mais justifica esse pseudoestrabismo, que é um estrabismo que não é verdadeiro, é uma preguinha no canto dos olhos que a gente chama de epicanto. Perfeito. E isso realmente dá uma sensação muito grande de que existe um estrabismo, mas não existe. E às vezes a criança ela cresce, esse epicanto ele fica ali melhor, de forma que esse pseudoestrabismo ele desaparece espontaneamente. Os pais eles não têm mais essa percepção de desvio ocular, mas se incomodar muito, a gente também pode fazer um procedimento ali para melhorar essa estética do paciente. Na maioria das vezes a gente não precisa de nada, não causa nenhum prejuízo visual, porque realmente é só uma sensação, não é um estrabismo verdadeiro, mas essas crianças elas têm que passar em consulta para a gente ter certeza. Eu acho engraçado do paciente com o pseudoestrabismo é que os pais eles chegam muito certos do diagnóstico. Eles têm muita certeza que o filho tem estrabismo e quando a gente fala que não tem, eles ficou muito inconformado. Você fala, como assim meu filho não tem estrabismo? Eu tô te mostrando aqui que ele tem estrabismo. Então isso é muito difícil para os pais, às vezes, entenderem, né? O que eu sempre falo em consulta, o epicanto é a prega que fica no canto do olho. E o que eu sempre comento é que a prega do canto do olho da criança que tem essa tendência a um pseudoestrabismo, a percepção, ela tem formato de C. Então você olha para a prega do canto do olho da criança e ela tem um formato de C. Se você olha para a minha prega do canto do olho ou para a prega do canto do olho da Bebela, ela tem formato de V. Então é um Vzinho de um lado, um Vzinho do outro lado. Quando essa criança vai crescendo e ela vai perdendo essa prega em forma de C e vai virando no formato de V, a gente tem essa melhora da impressão do estrabismo e essa criança fica com melhor impressão do olho alinhado, mas essa criança ela nunca teve estrabismo de fato. E é o que acontece na maior parte das vezes, Sim, né? Dá super certo. Muito bem. Mais algum ponto? Eu acho que é isso. Conversamos bem. Conversamos sobre muitas coisas do estrabismo. Então, pessoal, conversamos muito sobre estrabismo. Foi uma honra estar aqui com a doutora Isabela Porto.
A gente tem pensamentos muito parecidos, né? As falas dela coincidem muito com as minhas falas, é muito legal ver isso. Muito parecidas. Contas muito parecidas. A gente troca muito figurinha também, né? Isso é muito legal. Discute muitos casos Isso, complexos. é. E temos nosso curso do Essencial da Oftalmologia para Pediatras que está disponível. É um curso super legal, a gente fala muito sobre todos esses temas que a gente conversou aqui. Sim. Ensina como fazer alguns testes diagnósticos que são passíveis de serem feitos em consulta com o pediatra. E tudo isso é muito legal. Alguns colegas que têm feito o nosso curso, eles têm dado feedbacks muito bons em relação ao o quão isso muda a prática clínica deles, né? É verdade. E o que a gente quis trazer nesse curso que a gente fez é o que realmente precisa estar na mente do pediatra. Sim. Porque eu sei que ninguém quer saber coisas muito complexas. Na maior parte das vezes o pediatra ele vai conseguir encaminhar para o especialista. E assim, dentro da prática clínica do pediatra, tem algumas coisas que elas precisam estar medulares. Sim. Então, por exemplo, como eu disse, daquele caso do estrabismo de pequeno ângulo, o pediatra ele tem que saber identificar é um estrabismo ou não é. Sim. Esse paciente ele tem alguma alteração ocular ou não tem? Sim. Nosso objetivo com o curso foi exatamente esse, trazer para o pediatra aquilo que ele realmente precisa saber e que às vezes não foi bem elucidado na faculdade ou às vezes até mesmo na residência médica, porque o oftalmo acaba sendo uma área muito específica, então muitas vezes Mexe, né? não teve tanto contato ali com essa parte da oftalmologia. O objetivo do curso é exatamente esse, ensinar o que precisa estar em mente. Excelente. E é um curso rápido, né? A gente fez aulas rápidas, sucintas, diretas, com material muito legal para pesquisa, para você tirar dúvida em relação a isso, e que em 1, 2 semaninhas já termina o curso e fica super esperto em relação a essa parte da oftalmologia. Aulas de 15 minutinhos, que enquanto você tá almoçando ali, a aula tá passando, não precisa ser aquela coisa de anotar. Sim, super tranquilo. Super tranquilo para ser feito, isso é verdade. Então foi um prazer, Isabela. Até a próxima. Igualmente, Maio, gostei muito de estar aqui com você. Bom demais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.